estava fazendo alguma coisa no caminho, e foi quando eu pude parar para fazer o nosso bate-papo. Mas foi bom. A auditoria lá foi muito legal, inclusive, uma empresa de ônibus que tinha certificação nas 3 normas, né, fazia qualidade, meio ambiente, segurança e saúde, e eu fiquei assim, eu me surpreendi até, né, fiquei bastante surpreso com o que eu enxerguei lá, né, claro, óbvio, né, alguns pontos negativos, mas de modo geral foi bastante interessante ver a empresa, uma empresa nesse segmento, né, com uma estrutura tão bacana, tão bem montada, e com uma gestão ambiental bem interessante também. É um pouco diferente aí daquilo que a gente está mais acostumado a ver, né, porque tem segmentos, tem áreas que acabam tendo mais costume, né, mais costumeiro algumas áreas possuírem sistemas de gestão. Mas lá não é o tipo de segmento muito em que isso é muito comum. Mas foi ótimo, foi bom. Os principais aspectos ambientais lá, lembro até que o Salles, o Salles não tá hoje aqui, não entrou ainda, não sei se vai entrar, mas lembro que o Salles ele perguntou sobre como que a empresa fazia ali a gestão dos principais resíduos dela, né? No caso lá, os principais resíduos são produtos, né, componentes contaminados com óleo, muito óleo, coisas do tipo, componentes, né, veiculares, peças que são trocadas, que são impregnadas com graxa, essas coisas todas. Tem um potencial grande aí de contaminar o meio ambiente. E também outra coisa que eles têm bastante é pneu, já muito pneu. São pneus gigantescos, né, de ônibus que danificam e tem que ter um fim. E essas duas coisas eles fazem basicamente é o descarte, né? É aquele descarte natural aí que toda empresa precisa fazer com equipamentos ou com materiais aí, com resíduos. Outro impacto grande que a empresa tinha lá, era uma cabine de pintura gigantesca, né? Eles fazem, na verdade, todo o trabalho de manutenção feito dentro da empresa. Então, por exemplo, eles tinham lá tanque de combustível, né, um tanque gigantesco de combustível para poder fazer o abastecimento dos ônibus, eles tinham estação de lavagem, tanto interna quanto externa, eles tinham oficinas mecânica, elétrica, capotaria, serralheria, todas as oficinas para poder fazer a manutenção interna dos veículos, né, dos ônibus. A empresa tem em torno de 250 ônibus. E eles também fazem a pintura. Então, uma cabine de pintura gigantesca e ali você tem um impacto enorme, né? Muita tinta, muito material, muita partícula ali, né? Lançada, que gera um impacto gigantesco também. Então, ali, muitos cuidados ambientais necessários. E falando em cuidados ambientais, e falando em meio ambiente, né? Como eu havia falado, né, fiz essa introdução só para contextualizar o que a gente conversou no nosso último, basicamente o que a gente falou no último bate-papo, essa questão, né, da importância de você ter sistemas de gestão em vários segmentos, como esse que eu fui visitar. A gente está na Semana do Meio Ambiente, né? A gente até postou no grupo um infográfico ali mostrando algumas possíveis ações aí que as empresas poderiam, não só as empresas, mas as pessoas, né, de modo geral, poderiam estar adotando ao longo dessa semana, né, para participar e para incentivar aí o engajamento nas questões ambientais. Questões ambientais essas que são muito mais do que aquilo que muita gente acha que cuidar do meio ambiente é só abraçar árvore, fazer ações bonitinhas e coisas do tipo, mas é muito mais importante do que isso, é muito mais relevante do que isso, é muito mais profundo do que isso, né? Não é só abraçar árvore na praça, não é isso, mas assim, são questões de princípios e comportamentos positivos. Trata-se aí basicamente de causar impacto. Todo mundo causa impacto, toda empresa causa impacto, pode ser um impacto grandão, pode ser um impacto pequenininho, pode ser um impacto negativo, mas também pode ser um impacto positivo, né? Quem não causa impacto algum não está vivendo, né? Se você vive, algum impacto você está causando no meio em que você interage. E as empresas da mesma forma, as empresas acontece a mesma coisa. Toda empresa causa algum tipo de impacto. Pode ser negativo, são os impactos ambientais negativos, a poluição, a degradação e coisas dessa natureza, e podem também ser impactos positivos, deixar uma marca no entorno daqueles lugares onde a empresa opera. Eu não sei se vocês sabem, mas já comentei com algumas pessoas, inclusive na auditoria, a gente falou um pouco sobre isso, na auditoria de ontem, né? Dessa semana, começou segunda-feira, terminou ontem lá no Celtec. A norma ISO, as normas, na verdade, passaram por uma mudança recente. Para quem não sabe, na verdade, é uma pequena revisão, a adição de um pequeno ponto na parte que trata do contexto organizacional. Não é uma grande revisão estrutural, mas é uma adição de um aspecto importante ali, de um tema importante. Isso para todas as normas ISO. Para quem não sabe, as normas ISO, hoje, muitas delas, não todas, mas a grande maioria das normas ISO que tratam de gestão, elas têm uma estrutura padrão, que a gente chama de estrutura SL, estrutura de alto nível, tá? Todas elas seguem essa mesma estruturação. Cada uma trata de um tema específico, assim, por exemplo, a ISO 27001 trata da segurança da informação, bem como a ISO 14001 trata do meio ambiente, e a 45001 trata de segurança e saúde ocupacional. Então, cada uma delas trata de um tema.
Mas, gerencialmente falando, todas elas têm uma mesma filosofia, têm uma mesma estrutura. E em todas as normas ISO que têm essa estrutura, foi acrescentada a necessidade de as empresas considerarem as mudanças climáticas como um fator externo que pode ser relevante para o negócio, ok? Como é que funciona isso, Bruno? O que significa isso? Significa que todas as empresas que forem construir os seus sistemas de gestão baseado nessas normas ISO, quando forem entender lá aquelas primeiras partes, né? Aquelas primeiras partes ali da construção do sistema, onde a gente pensa no contexto da organização, a gente pensa nos fatores internos e externos que influenciam a organização de alguma maneira, quando a gente identifica as partes interessadas e os requisitos dessas partes interessadas, ou seja, naquela primeira parte da estruturação do sistema de gestão que a gente vai botar para rodar na empresa, e que a gente faz um estudo de uma série de coisas, a norma está falando o seguinte: olha, é importante nesse momento que você olhe, verifique se para o negócio que a sua empresa realiza, para o negócio que a sua organização executa, se as questões, se as mudanças climáticas podem representar alguma ameaça, se as mudanças climáticas podem, de algum modo, influenciar aquilo que você faz. E aí a gente está falando lá daquela análise SWOT, por exemplo, né? Quando a gente faz, por exemplo, a análise SWOT, a primeira parte, acho que as duas primeiras coisas que a gente faz, na verdade, voltando até um pouquinho, uma que eu até estava falando recentemente aí, que as empresas, elas bypassam algumas coisas na estruturação do sistema. A primeira coisa que a gente precisa fazer é uma análise do negócio. A gente precisa entender qual é o negócio, qual é o propósito do negócio, quem é a empresa, o que ela faz, qual é a abrangência geográfica da atuação dela, quem são os principais concorrentes, quem são os principais clientes, qual é o público-alvo, qual é a persona ideal, né? O que é a persona ideal? São as características, a pessoa, o cliente, tipo de cliente que a empresa considera mais interessante para ela. Uma empresa de engenharia que presta serviços de grandes obras de engenharia não tem como cliente ideal pequenos consumidores ou pequenos clientes que vão ali demandar dela pequenas obras. Ela está focada em grandes construções, em grandes projetos. Não faz sentido para ela pequenos projetos, pequenos clientes. Uma empresa que trabalhe com alimentação, ela pode ter como foco trabalhar para grandes massas ou fazer algum tipo de trabalho de alimentação, de preparo, de serviço, de produtos mais especializados. Então, ela precisa pensar na persona. Então, a primeira coisa, na verdade, que a gente faz é analisar quem a gente é, o que a gente faz, para quem a gente entrega, como a gente entrega e fazer essa análise que ajuda a gente a criar identidade e definir propósito. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, a gente vai avaliar quem são as partes interessadas. Partes interessadas são aquelas pessoas que têm interesse e poder de influência no nosso negócio. Aí eu vou olhar, por exemplo, o cliente. O cliente é uma parte interessada, os investidores, os sócios são parte interessada? Sim, também são. Os órgãos que regulam a nossa atividade são parte interessada? Sim, são pessoas físicas e pessoas jurídicas que têm algum interesse no nosso desempenho e têm poder de influenciar também a existência ou não existência do negócio, a realização ou não. Então, são partes interessadas. E logo depois, isso a gente primeiro analisou o negócio, criou identidade, definiu o propósito. Aí pensou nas partes interessadas logo depois. Eu vou pensar nas partes interessadas porque uma empresa ela é relevante e quanto mais ela é capaz de atender às necessidades e expectativas dessas partes interessadas. Não faz sentido eu ter definir um negócio que não consegue entregar para aquelas pessoas que têm interesse nesse negócio algo de valor. Não consigo atender às necessidades e expectativas das partes interessadas, então o que eu estou fazendo não tem relevância para ninguém. Então, por isso que eu preciso conhecer as partes interessadas. E além de conhecer as partes interessadas, eu preciso pensar nos fatores internos e fatores externos. Fatores internos e fatores externos, eles podem ser positivos ou negativos. Os fatores internos e externos positivos, eles alavancam o negócio, eles servem como uma vela que impulsiona o negócio para frente. Esses fatores internos e externos positivos ajudam a empresa a realizar o negócio que a gente identificou lá no comecinho. E os fatores internos e externos negativos, eles atrapalham o negócio, impedem a realização desse negócio e o acontecimento daquilo tudo ali. Mudanças climáticas podem representar uma questão externa, no caso, não é interna, porque eu não tenho poder sobre isso. O fator, quando ele é interno, são características dentro da empresa. Sobre essas características, eu tenho condições de atuar sobre. Então, uma característica interna positiva pode ser, por exemplo, o fato, vamos pegar lá aquela empresa de ônibus que eu falei. Um fator interno positivo para aquela empresa de ônibus era que a frota era nova, frota nova. Um fator interno muito positivo. Isso facilita muito
a questão da manutenção. Isso facilita muito a questão das trocas de peça, do consumo de combustível, das emissões atmosféricas, de mais uma série de aspectos aí que fazem com que o fato de a frota ser nova, recente, acho que a média de idade da frota lá era de 2 anos, 3 anos, não mais que isso. Então, isso é um fator interno positivo. Ele é interno, eu tenho condições de atuar sobre isso. Um fator externo negativo, por exemplo, que eles até me relataram, muito interessante, assim, eu não sabia disso, é que, além de ônibus, eles também têm vans, tá? Para trabalhar afretamento para empresas e coisas do tipo. E eles disseram que eles têm um grande problema com a frota de vans, está no fato de que as vans são alvo certo para roubo, né? As vans, elas são muito visadas para roubo, porque aquilo ali assim, rouba-se aquilo, eles falam assim, olha, a gente não atende, por exemplo, empresas, a gente não sai com veículos daqui da nossa garagem a partir de certo horário, porque a gente sabe que isso, assim, o risco de assalto é gigantesco. Então, eles precisam administrar isso muito bem, e não tem seguro, o seguro não é viável, por conta do risco, né? Seguradoras cobram altíssimo para segurar aqueles veículos lá. Então, eles não conseguem fazer seguro. Então, eles precisam correr o risco internamente, baseado nessa ameaça, nesse fator que é externo. Eles não têm o que fazer. É uma questão do nosso contexto, Rio de Janeiro, aquela coisa toda, assim, questão de segurança pública, que eles não têm como agir sobre. Então, é um fator externo que os influencia e compromete a forma deles fazerem o negócio deles. As questões climáticas aí, o que a norma diz, e o que é interessante, né, é que esse é um assunto, é um tema que já vem sendo falado há algum tempo, está sendo discutido, aquela coisa toda, já não é de agora, já faz alguns anos que o pessoal tem falado, olha, em algum momento isso vai entrar nas normas. Em algum momento isso vai entrar nas normas. Aconteceu o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, né? Na verdade está ainda acontecendo, a gente ainda está vivenciando e visualizando, enxergando problemas decorrentes do que aconteceu no Rio Grande do Sul, e ao mesmo tempo que essa questão das mudanças climáticas aí incorporadas na norma se consolidou, né? Agora a coisa efetivamente aconteceu. Quer dizer, era um assunto que vinha sendo conversado, falado, discutido lá nos comitês da ISO. Em algum momento a gente sabia que isso ia entrar, e entrou no momento em que a gente visualizou realmente como as mudanças climáticas podem atrapalhar aí, podem comprometer aí a realização de uma série de negócios e comprometer a vida da população de uma maneira extraordinária, porque o que aconteceu lá foi assustador, né? O que está acontecendo lá é assustador. Como que essas questões climáticas podem comprometer, esse é o ponto, podem comprometer a realização do seu negócio? Aí você tem que olhar para dentro da sua empresa. Olhar para dentro da sua empresa e tentar identificar, lá na fase de análise do negócio e análise do contexto, como que situações como essa podem, de algum modo, impactar ou comprometer a sua capacidade de realização das atividades. Porque, vejam bem, e aí a gente segue para o entendimento de como que a gente estrutura, né, as coisas dentro da empresa. A gente analisou o negócio no começo, a gente identificou partes interessadas e questões internas e externas, fez a matriz SWOT, e a matriz SWOT vai dar para a gente um direcionamento estratégico. A matriz SWOT, quando feita, ela dá para a gente um direcionamento. Porque se eu tenho muitas oportunidades com muitas forças, ou muitas oportunidades com muitas fraquezas, dependendo da composição que eu tenho na análise SWOT, a própria análise e o cruzamento das informações diz para a gente, por exemplo, que a gente precisa tomar alguns cuidados, que a gente precisa ser um pouco mais comedido nos investimentos, ou que talvez a gente esteja numa fase de crescimento que tem que ser aproveitado. Imagina, uma empresa que está num mercado, que tem muitas oportunidades, e ela identifica internamente que ela tem muitos pontos fortes, o que essa empresa precisa fazer? Essa empresa precisa buscar crescimento, desenvolvimento, ela precisa aproveitar uma maré boa, que é o ambiente externo positivo, e aproveitar internamente que ela está fortalecida. O que ela faz? Ela vai para cima, cresce, desenvolve, né? Boa. Em contrapartida, uma empresa que esteja num ambiente repleto de ameaças, ao invés de oportunidades, ela está repleta de questões externas negativas, que são ameaçadoras. Muitos concorrentes, instabilidade política, variação cambial, que talvez tenha um impacto grande no negócio dela, variação de câmbio, né, de dólar, essa coisa toda, instabilidade política e econômica, novos concorrentes entrando dentro do mercado que ela atua, o cliente principal dela, de repente, passando por algumas dificuldades financeiras, ou seja, ela está num ambiente que é ameaçador. E, ao mesmo tempo, essa empresa identifica que ela possui, internamente, muitas fraquezas. Desorganização, processos mal estruturados, ultimamente ela tem enfrentado muita rotatividade de pessoal, ela está com caixa ali, ela sempre trabalhou, de repente, com uma boa margem de segurança, uma reserva financeira interessante ali para ajudar a passar por momentos de dificuldade, mas de repente ela entende que agora ela está com uma reserva baixa, né? Ela está ali com caixa muito baixo, enfim, internamente ela vê que ela tem muitos pontos negativos aí, muitas fraquezas. O que essa empresa precisa fazer? Ela precisa, talvez, nesse momento, não pensar em crescer, em avançar, em explodir, ela talvez tenha que pensar em sobreviver.
tomar algumas ações aí de sobrevivência, né? É uma outra abordagem estratégica, sobreviver, talvez se concentrar em resolver problemas internos, se concentrar em monitorar melhor as ameaças, se concentrar em reestruturar algumas questões para que ela possa passar por aquela maré braba ali, né? Isso dá um direcionamento estratégico que a gente precisa levar em consideração na hora de pensar em objetivos, na hora de pensar nos objetivos que vão ser perseguidos, tá? Com base nos objetivos, é que eu vou pensar e identificar os riscos, porque a norma também fala em riscos. Então, quando eu monto os objetivos alinhados com essa minha análise de contexto, eu vou montar os objetivos, agora eu penso assim, tá, quais são os riscos, ou seja, quais são as situações que podem acontecer, situações negativas que podem acontecer, e que, caso aconteçam, comprometam a minha capacidade de alcançar esses objetivos que eu tracei. E não são objetivos traçados aleatoriamente, são objetivos traçados com base numa análise de contexto que eu fiz, né, pensando em questões internas e externas. Aí eu estou falando, então, o quê? Dos riscos que comprometem o alcance dos objetivos. Nesse momento, eu posso entender que existem riscos que estão diretamente relacionados às mudanças climáticas. O que uma mudança climática pode trazer de ameaça para uma empresa de construção, né? Empresas aí do segmento de algumas empresas aí do segmento de vocês, ó, na área de construção. O que as mudanças climáticas, entendidas como uma ameaça no meu contexto, podem trazer de risco para uma empresa de construção? A Beth levantou a mão. Fala aí, Beth. Então, semana retrasada, eu estava conversando aqui com o setor de compras, que a empresa que a gente compra corante é no Rio Grande do Sul. Eles mandaram informação para a gente dizendo que eles estavam impossibilitados, tinham data para retomar suas atividades. A nossa sorte foi que a gente fez compra recentemente, mas de qualquer jeito, esse corante vai ter uma durabilidade específica. Acredito que na segunda metade do próximo semestre já vai ter necessidade de fazer uma nova compra de corante. Então, a gente está fazendo a busca de um fornecedor. Quer dizer, a gente já tem uns fornecedores cadastrados com relação a isso, porque é uma mercadoria importante para o nosso funcionamento. E aí a gente vai começar a fazer testes para buscar adequação, entendeu? Na esperança de que não seja necessário mudar de fornecedor, mas esse risco foi mapeado justamente pensando na matéria-prima. É uma matéria-prima importante, a falta dela impacta, então a gente precisa ter mais fornecedor. E essa situação catastrófica que aconteceu no Rio Grande do Sul realmente poderia impactar nossa produção se a gente não tivesse pensado nesse risco. Pois então, ó, você está falando o quê? De um impacto na cadeia de suprimentos, né? E aí, quer dizer, o que você precisa avaliar? Bom, quais são os meus, né? Se isso tivesse sido pensado previamente, se essa mentalidade de risco, baseado na análise de contexto, baseado na análise SWOT, né? SWOT, pessoal, é a sigla para forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? É uma ferramenta que a gente usa para poder fazer essa análise de questões internas e questões externas. A gente usa essa metodologia SWOT, ok? Então, quais riscos eu posso considerar baseado nessa análise também, exatamente, a FOFA, Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. Obrigado aí, João. Riscos aí inerentes à cadeia de suprimentos. Então, quer dizer, se eu estivesse lá atrás, baseado nesse pensamento, pensado, puxa, eu compro produtos críticos advindos de regiões que regularmente sofrem com secas, com chuvas, com nevascas, com questões aí relacionadas a mudanças bruscas do clima. E toda vez que isso acontece, isso vem acontecendo, eu sei que os meus principais fornecedores estão lá, e sempre que acontece, a gente sabe que isso traz algum tipo de problema. Então, preciso pensar em como que eu vou lidar com esse risco, que é real. Eu tenho hoje, por exemplo, eu tenho um cliente em especial, na verdade, que fica na região serrana do Rio de Janeiro, fica em Petrópolis. O que todo ano acontece em Petrópolis? Todo ano o céu desaba em Petrópolis. Todo ano o céu desaba em Petrópolis. Então, para eles, essa é uma questão relevante. Aí não tem a ver com a cadeia de suprimentos, é um outro aspecto, porque aí envolve, na verdade, questões logísticas aí, tanto relacionadas à chegada dos funcionários na fábrica, quanto do escoamento de produtos deles, né, para entrega para os distribuidores. Eles ali são uma fábrica, fica em Itaipava, um pouquinho depois de Petrópolis, na verdade. O que é interessante até é que em Itaipava, quem conhece ali sabe, quando você está subindo a serra, o clima é o tempo é chove, está, né, fechado, sem ração, você não vê nada. Você subiu a serra, chegou do outro lado, começou a descer para Itaipava, tudo muda. Né? O céu está azul,
a chuva não cai mais, está frio para caramba, mas o clima é completamente diferente. Mas, de qualquer maneira, eles estão ali na região de Petrópolis e muitos funcionários deles moram em Petrópolis. Eles dependem de muita coisa que acontece em Petrópolis. Então, para eles é uma questão importante. Assim como o que a Beth falou, né? Tem os fornecedores importantes que estão em regiões, talvez eu tenha que analisar isso, em regiões que sofrem ano sim, ano não, com as tais chuvas ou secas ou coisas dessa natureza. Então, impacto na cadeia de suprimentos. Imaginem você, empresas, por exemplo, que trabalham na área de seguros, seguradoras, né? Seguradoras talvez também estejam aí, precisem também se preocupar com essas questões, né? Elas talvez estejam fazendo seguro de bens e patrimônios que podem sofrer drasticamente aí com questões dessa natureza, né? Ou, por exemplo, o pessoal aí que atua na área na agropecuária, né? Quantos milhares de hectares de terra não foram, milhares de hectares de plantações não foram perdidos com o que aconteceu no sul, por exemplo, né? A gente sabe, por exemplo, que em algumas regiões a gente tem também problemas com secas frequentes e cada vez mais frequentes, vem se estudando isso, também sofrem muito significativamente com isso, né? Então, a produtividade agrícola. Será que situações como essa que aconteceram lá também não vão trazer problemas com relação aos custos de energia, né? Então, será que lá, por exemplo, lá eles vão precisar ter fazer um retrabalho gigantesco? Eu estava falando com uma empresa de engenharia que atua na área de portos e aeroportos, e eu não sei como é que foi, porque parece que fizeram uma inspeção lá do aeroporto do Salgado Filho essa semana. Foi essa semana. Me ajuda aí se alguém souber. Não sei se foi essa semana ou semana passada. Eu acho que foi essa semana. Há um risco muito grande, havia a possibilidade muito grande de o aeroporto Salgado Filho precisar ser todo refeito. A pista de pouso, a pista lá de pouso e decolagem do aeroporto precisar ser toda refeita. Por quê? A pista ela é construída com um sistema de escoamento que permite que com chuvas normais, por mais fortes que sejam, a água seja drenada e não se acumule. Só que o aeroporto ficou debaixo d'água por quantas semanas? A pista de pouso ali virou um rio, né? Na verdade, virou um lago, né? Represou a água e ficou por sei lá quantas semanas com aquela água percolando ali, né? Sendo sugada por aquele solo ali. Então, assim, eu não sei como é que ficou o resultado da inspeção, mas existe a possibilidade daquilo que precisar ser refeito. Imagina a quantidade de construções, a quantidade de questões estruturais de toda aquela cidade não vão precisar ser refeitas. Isso vai ou não vai aumentar o custo para uma série de produtos e bens que precisam circular por aquela região? De que forma esse aumento de custo também não pode inviabilizar a realização de vários negócios? Então, pessoal, na verdade, é isso que as normas que estão exigindo que cada um de vocês faça, esse dever de casa seja feito na análise de contexto. Como bem a Beth falou, para a realidade da empresa, isso se fez aí, se mostrou presente. É fácil, né? Na verdade, a gente acaba sendo meio que engenheiro de obra pronta, né? Quando a coisa acontece, fica fácil dizer, puxa, tá vendo? Isso é um risco real. O exercício é fazer essa previsão, é fazer essa análise preditiva, antecipada. Essa é a dificuldade maior da coisa. Como é que você vai fazer, como é que você vai fazer isso? Tudo nasce da análise do negócio. Quando a gente analisa o negócio lá no comecinho, a gente delimita, a gente identifica quem a gente é e delimita a nossa atuação. E a gente se entende. É a partir daí que a gente vai avaliar o que pode ou não trazer aí, existir aí de oportunidades, ameaças, forças e fraquezas. Eu até anotei algumas outras questões aqui, vou compartilhar rapidinho. Já falei de algumas, mas vou compartilhar com vocês algumas áreas, aí, alguns exemplos de interferências em algumas áreas de negócio. A gente já falou da cadeia de suprimentos, que é uma, riscos financeiros, né, perdas financeiras, riscos com seguros e seguradoras, okay? Dependendo aí do que uma seguradora efetivamente cubra, isso pode ser para ela um risco, apesar de, na verdade, normalmente as seguradoras elas se eximirem aí de segurarem os bens danificados por como é que elas colocam? Por eventos causados por forças da natureza. Então, se você olha a sua apólice de seguro, se você tem um seguro de carro, tá lá, tem as coberturas e as exceções. Normalmente, as seguradoras colocam que elas se eximem de cobrir um dano no seu carro se o seu carro for levado pela perda total, porque foi levado pela enchente. Não sei se vocês sabem disso, mas a maioria das seguradoras tem essa cláusula de exceção. Então, não cobre danos causados por queda de árvore, por tempestade, por enchente, nada disso é coberto. Mas em alguns segmentos, pode ser que seguradoras não possam fazer esse tipo de cláusula de exceção. Alteração das preferências do consumidor. Dependendo, pode ser que as mudanças climáticas possam vir a trazer aí uma mudança do comportamento do consumidor médio. Pode ser que
tragam regulamentações novas, e a gente precisa estar atento a isso. A gente falou da redução ou do comprometimento aí da produtividade agrícola, né, agropecuária, causadas por isso, né, geadas, frio extremo, seca, calor extremo, coisas do tipo podem comprometer. Aumentos dos custos aí com infraestrutura, energia, tratamento de água, logística, perda de ativos físicos, a gente já falou aí, uma série de ativos físicos perdidos lá no Rio Grande do Sul, e que empresas que estão em regiões como essas também podem eventualmente precisar aí lidar com perda de escritório. Teve aquela loja que coisa, né? Uma loja da Havan, não sei se vocês acompanharam, né? Uma loja da Havan que perdeu, acho que perdeu, se não perdeu tudo, perdeu 90% de tudo que tinha, né? Perdeu 90% de tudo que tinha. Agora, qual o tamanho do patrimônio da Havan? O que representa a perda de uma loja, considerando todo o patrimônio que a Havan tem? A Havan tem acho que mais de uma centena de lojas espalhadas, ela perdeu os ativos de uma. Ela perdeu 1% aí de todo, né, menos de 1%, aí, ou próximo disso, de todo o ativo dela. Agora você imagina uma empresa, um supermercado, o camarada ele tem uma rede de supermercados que possui uma loja ou duas, e ele tem a perda aí de todo o seu ativo, de todo o seu patrimônio, de todos os seus insumos aí de uma dessas duas lojas. Ele perdeu 50%. Esse negócio está mais ou menos comprometido que o negócio lá do Luciano Hang da Havan. Está muito mais comprometido, né? Porque perdeu um em 2, você perdeu 50%. Perdeu um em 100, você perdeu 1%. Então, você está muito mais suscetível, muito mais exposto às consequências disso, né? Mudanças, por exemplo, na saúde impacto na saúde dos funcionários, né? Eu estava até ouvindo um relato do pessoal da empresa, de uma reunião que aconteceu, né? O pessoal tem obras lá no Sul, e houve uma reunião recente, parece que um dos técnicos ou dos engenheiros de segurança lá fez um relato do que estava acontecendo lá, né? E ele falou, olha, o que a mídia mostra não é uma fração do que está acontecendo aqui. Porque o que está acontecendo aqui é muito mais severo do que o que a mídia mostra e até do que a mídia consegue mostrar. Por quê? Não só perdas e pontos que caíram, mas assim, o impacto até psicológico que isso causa nas pessoas é absurdo, é gigantesco, né? Porque as pessoas perdem casa, as pessoas perdem familiares, as pessoas veem coisas que são muito assustadoras, tá? Mas, enfim, aí a gente teria aí uma série de coisas aí para listar, mas o dever de casa de vocês é fazerem uma revisão no conteúdo, no material que vocês já possuem, em todo o material que vocês já têm, tá? Toda a análise SWOT. A gente passou por uma auditoria ontem, até eu acompanhei a empresa numa auditoria ontem, até o auditor ele fez um alerta, olha, isso já está sendo cobrado, e a gente precisa saber como que as empresas estão incorporando isso. 3 formas de você trabalhar esse assunto. Eu diria que você pode escolher uma das 3, mas o correto seria, na verdade, você encadear as 3 coisas. Na verdade, são 4, 2 delas se consolidam em uma. A primeira é você fazer uma revisão na sua matriz de partes interessadas e na matriz SWOT. Fazer esta revisão. Então, revisa a matriz SWOT e revisa a matriz de partes interessadas. Primeiro ponto. Feito isso, você vai identificar se as ameaças identificadas na matriz SWOT, na matriz FOFA, como o João colocou muito bem aí, e na matriz de partes interessadas, se essas questões inclusas, baseadas nas mudanças climáticas, trazem algum risco para o negócio. Okay? Então, o segundo passo é revisar a matriz de riscos. Então, revisou a matriz SWOT e matriz de partes interessadas no primeiro passo. Baseado nisso, você vai lá na matriz de riscos e identifica riscos oriundos dessa primeira etapa. Terceiro, discute isso em análise crítica pela direção. Então, são 3 passos. Posso fazer só um, Bruno? Posso só colocar na análise crítica pela direção? Pode. Posso só colocar na análise de riscos? Pode. Posso só revisar a matriz SWOT, matriz de partes interessadas? Também pode. Mas se você fizer as 3 coisas encadeadas, aí sim você está fazendo gestão como gestão tem que ser feita. Porque a gestão é um encadeamento de ações que se complementam e que se completam. Então, essas são as 3 questões que vocês precisam fazer. Nas próximas auditorias de vocês, para quem já é certificado, isso vai ser cobrado. Para quem não é certificado ainda, mas está em fase D, saiba que essa vai ser uma perguntinha de prova. Okay? Pessoal, alguma pergunta? Bruno, as mudanças climáticas, elas também podem ser positivas, né? Ou negativas, não é isso? Sim. Tá. Sim. Bem colocado.
Eu não abordei isso porque isso é muito polêmico. É polêmico. A gente só consegue ver, na verdade, eu até numa reunião que tive com uma empresa, a gente estava falando isso na semana retrasada, e o pessoal falou assim, Bruno, a gente não tem problema com isso não, mas até o diretor falou, na verdade, o que eu identifico é oportunidade, porque eu tenho certeza que isso vai trazer, infelizmente, assim, a gente sabe que isso trouxe grandes perdas, mas pelo segmento em que a empresa atua, eles identificaram um potencial aumento de demanda pelo produto deles. Então, eles sabem que, pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul e pelo que pode acontecer em outros lugares, baseados, enfim, a exemplo do que aconteceu no Sul, pela natureza do que eles produzem e fornecem, isso pode trazer um aumento de demanda, que para eles é positivo. Então, exatamente, que a Lucy colocou. É polêmico, mas, sim, pode ser uma oportunidade. Enquanto alguns choram, outros vendem lenço, não é assim? Já viu no centro do Rio de Janeiro, uma coisa muito engraçada. O camarada está vendendo bala. Quem já viu isso aí? O camarada está vendendo bala. De repente, o camarada vai, as balas somem e o camarada aparece com um monte de guarda-chuva. Você fala, não está chovendo? Por que o cara está com um monte de guarda-chuva ali, preparando ali, arrumando ali a barraquinha dele para vender guarda-chuva? Porque o camarada está ligado que vai chover e dali meia hora depois começa a chuva. Então o cara já está preparado para isso. Então, assim, para alguns pode ser um problema, voltar para casa debaixo de chuva, né? Transporte público fica cheio, é incômodo pra caramba, mas para outros é uma oportunidade, o cara vai vender guarda-chuva. Okay? Então, bom, Luci, obrigado aí pela lembrança aí, pelo complemento, muito importante. Isso aí, gente, ó, se alguém tiver mais alguma dúvida, essa é a hora, senão a gente vai caminhando para o final. Eu ia trazer hoje, mas aí eu achei melhor a gente abordar esse assunto, que é um assunto urgente, que eu precisava alertar, mas eu estou preparando para a semana que vem, vou ver se eu consigo, na semana que vem, falar sobre o método GTD. Eu tinha preparado material, eu até ia trazer esse material hoje, para compartilhar com vocês, mas eu decidi mudar por conta dessa necessidade de alertá-los sobre isso, porque assim, isso tem que ser trabalhado para ontem. As certificações estão acontecendo, as auditorias estão acontecendo, isso tem sido cobrado. Para a semana que vem eu vou trazer, vamos bater um papo sobre o método GTD. Quem já ouviu falar do método GTD? O método GTD é um método criado por um americano, que fez um livro sobre produtividade. Ele criou esse método, que significa Getting Things Done, GTD, fazendo as coisas acontecer. Getting Things Done. É um método de produtividade, de organização de tarefas no mundo cada vez mais ágil, mais veloz. No passado, a gente recebia, às vezes, um e-mail. Estava até conversando outro dia com um amigo. A gente recebia um e-mail e a gente mandava um e-mail para alguém e sabia que aquela pessoa ia abrir aquele e-mail talvez horas depois, ia analisar, responder com calma, e a gente não esperava a resposta tão rápido, né? Hoje a gente manda uma mensagem e fica com a cara no telefone esperando lá a setinha ficar azul. Opa, agora ficou azul. E a gente fica esperando a resposta, espera que a resposta venha rápido. Se a pessoa não responder, a gente liga. Fulano, te mandei uma mensagem. Fulano, te mandei um e-mail, uma mensagem no WhatsApp. Cara, estou esperando a resposta. Tem que ficar lá, sei lá, o cara está tomando banho, o cara está no banheiro com dor de barriga, não sei. Mas o cara não está preparado para responder aquilo na hora. Então, no mundo cada vez mais veloz e multitarefas e multifuncional, a ferramenta, né, na verdade não é a ferramenta, é um método, é um modelo de organização de tarefas que vai ajudar a gente a criar uma modelagem aí para a gente conseguir ser mais produtivo. É um método antigo, isso não é novo, eu queria compartilhar isso com vocês. Vocês até podem fazer pesquisas sobre aí, o método GTD. Na semana que vem a gente vai bater um papo sobre isso. Alguém já ouviu falar? Levanta a mãozinha assim, ó. Ninguém. Tá? Legal, muito importante, sim, Lidiane, é muito importante. João, só através de você. Uhum. Então a gente vai trocar ideia sobre isso aí. Com esse nome não. Exatamente. Pode ser que assim, eu, na verdade, quando eu conheci esse método, só nos seus comentários, eu conheci o GTD há uns 10, 15 anos atrás, e li o livro do David Allen, o nome dele. E assim, eu percebo que muita gente pratica sem saber que pratica. Conheço várias ferramentas de gestão de tempo e organização de tarefas. Mas, Beth, o GTD não é a ferramenta. Você pode fazer GTD usando ferramentas diversas. Tem gente que usa o GTD, faz o GTD usando o próprio Outlook, a caixa de entrada de e-mails. O Outlook tem aquela ferramenta de gerenciamento de tarefas, calendário, coisas do tipo. Tem gente que faz o GTD usando cadernos. Tem gente que usa GTD usando post-it. Tem gente que usa GTD. Eu tinha um cliente que tinha um cliente barra amigo, né? Que ele fazia, uma coisa que ele fazia muito interessante, quer dizer, era meio doido, tá? Mas ele fazia, e eu falava assim, cara, ok, uma maneira de você se organizar. Uma das coisas que o GTD diz é que você precisa ter uma caixa de entrada. Tudo que vem até você durante o dia, das mais variadas formas, das mais variadas fontes, eu só vou dar essa palhinha inicial. Tudo que você recebe, ao invés de você guardar na mente,
que é o primeiro problema, é a gente querer guardar todas as coisas na memória. Tudo que vem até a gente precisa anotar numa chamada caixa de entrada. O que você viu, que achou interessante, uma tarefa que você estava tomando banho, lembrou que tinha que fazer, você está no banheiro lá, sentado fazendo o número 2, caramba, tem que fazer tal coisa, né? Ou você estava no mercado e lembrou que tinha que comprar um negócio na feira. Tudo que vem, uma mensagem de WhatsApp ou um e-mail que você recebe, você tem que jogar para uma caixa de entrada. Tira da sua cabeça e joga numa caixa de entrada. Essa caixa de entrada pode ser uma ferramenta online, do computador ou do celular. Essa caixa de entrada pode ser um caderno em que você anota tudo. E esse meu amigo, ele tinha como essa chamada caixa de entrada um gravador. Estou falando de isso em 2001, 2002, falando de 20 anos atrás. Ele tinha um gravadorzinho, um gravadorzinho. Ele era diretor de uma fábrica, era engraçado que ele chegava na empresa, ia rodar a fábrica toda, e ele rodava a fábrica com o gravador dele. Ele ia gravando insights que ele tinha, resolver tal coisa, falar com fulano sobre não sei o quê, fazer uma reunião sobre tal assunto, pedir para o fulano de tal comprar não sei o que lá. Às vezes a gente ia almoçar, a gente estava no carro, aquela coisa toda, parava no sinal, ele pegava o gravador dele e falava no gravador. Eram coisas curtinhas ali, 5 segundinhos ele fazia uma anotação. Quando ele chegava na sala dele, ia para o computador, ele tinha lá um lugar onde ele ia ouvindo o que ele tinha anotado e ia jogando para dentro da ferramenta dele. Então ele tinha essa caixa de entrada que ele fazia e depois ele transferia para o lugar onde ele fazia a organização ali das tarefas que ele tinha que fazer. E o que o GTD faz é isso. Ele fala, primeiro, você tem que ter essa caixa de entrada e depois você precisa analisar e organizar as tarefas que entraram, que chegaram até você, de maneira sistemática e contínua. Esse é o método. A ferramenta que você vai usar podem ser diversas. Então, na semana que vem, vamos bater um papo sobre isso. Porque eu vejo assim que muita gente não consegue ser produtivo por falta de método e organização, ou por falta de organização e métodos. Então, quero convidar vocês aí a estarem comigo na próxima quinta-feira. Acho que vai ser bem legal, vai ser um bate-papo bem bacana da gente fazer. Dê até uma estudada, dê uma olhada aí de hoje até semana que vem, que de repente a gente faz um bate-papo aqui para trocar ideias de implementação desse método Getting Things Done, ok? Então, 8h53, pessoal, vamos caminhando para o final. Obrigado aí pela presença. É sempre bom estar com vocês para a gente poder conversar. Espero que vocês tenham um excelente dia. Quinta-feira está começando, tem um dia inteiro aí pela frente. E Deus abençoe a vida de vocês aí, o trabalho de vocês. E até a próxima.